que a gente tem que olhar e como que a gente tem que olhar para quem não é integrado. Sim. Quais são as possibilidades, né? E aí não existe um desenho pronto. É a capacidade que a gente tem de sentar, entender a necessidade, trazer quem é o melhor player para isso, né? Então, vai ser o Estado, vai ser o governo do Estado, vai ser o governo federal, vai ser o governo federal através de alguma forma, Sim. vai ser o cliente do agricultor, né? Então, assim, soltando nomes aleatórios aqui, vai ser a Trader, né? Vai ser a Cargill, vai ser... A ADM, a Bunge, a Cargill, a Magi. Então, assim, como é que a gente traz esses players para a mesa, consegue construir uma tese... Onde eles viram investidores. Onde eles viram investidores porque eles são os beneficiários do processo. É bom, hein? Ouvindo assim, parece um bom plano de desenvolvimento, digamos Total, assim, eu acho que foi o que o Estado aqui conseguiu fazer. Né? Ele conseguiu colocar todo mundo na mesa para conversar. Galera, nós precisamos cuidar disso aqui. Então colocou o mercado financeiro na mesa, colocou a cooperativa, colocou o agricultor, colocou as traders, colocou... Como é que ele se protegeu? E aí ele conseguiu construir camadas de proteção muito grandes, grandes. Então, o quanto o recurso do Estado está protegido é muito forte. Legal. Né? Até porque é dinheiro nosso, né? Contribuinte, né? E quando a gente para olhar o benefício socioeconômico para a região é muito forte. Porque ele está colocando dinheiro no mercado, e aí diferente do que o governo federal faz, e foi a minha crítica aqui em relação à expansão da base monetária, aqui não, né? Aqui ele está fazendo isso na produção, né? Então, quer dizer, a cada real que ele coloca ali, ele tem um multiplicador de produto, né? Então vai sair mais frango efetivamente, né, do Estado por causa disso. Então você tem... Dependendo do investimento, às vezes tu consegue até baratear o processo, né, como vocês falaram, ser mais produtivo, ser mais eficiente, né? Então eu acho que a gente aqui tem uma capacidade grande de conseguir tentar encontrar soluções que não são óbvias, né? Então é sentar, entender e falar assim, tá bom, quem podem ser os beneficiários dessa cadeia? E aí tentar costurar estratégias que possam atender. Existem algumas linhas também, e aí, se a gente parar para olhar ao longo dos últimos anos, uma das principais linhas de desembolso que a gente fez aqui para cliente foram linhas subsidiadas para inovação. Como chama esse? FINEP. FINEP é um braço, né? E é legal porque esse dinheiro é para incentivo, né? Ele é um recurso para incentivo vocacionado e obrigatório para inovação. Negócios novos. E aí você vai dizer assim, você não tem obrigação de devolver. Não, aí sim, você tem várias modalidades. Então você vai ter desde o FINEP que ele não tem a obrigação da devolução. Desde que ele seja enquadrado em algumas políticas que a própria FINEP estabelece. Legal. Em alguns editais. Então, assim, às vezes ele vai dizer, poxa, agora nós estamos olhando para energia renovável com determinada característica. E aí, se a gente tiver... empreendedor que vai fazer isso? Na verdade, de uma forma geral, ele já tem que estar quase que fazendo. O business já tem que existir, não é para startup. A gente não consegue chegar e falar assim, saiu esse edital, vamos lá, pessoal. Não é um venture capital. Não. Né? Então você tem desde o que a gente chama de recursos de subvenção, que não tem a obrigação do retorno, né? Você tem a obrigação da comprovação da utilização dele. E você tem as linhas do FINEP que a taxa de juros vai depender do quão inovador esse processo é. Então, você vai ter desde 2,5%, 3% ao ano com 10 anos de prazo para pagar. Então, tem que pagar. Claro, tem que pagar. Mas é muito atrativo. E aí, como que a gente traz a inovação para o agro? Então, a gente liberou uma operação aqui recente, na ordem de 80 milhões, para uma empresa do agro. Então... Que é uma empresa antiga, uma empresa que roda há muito tempo. Uma empresa consolidada. Vocês ajudaram na captação. Assessoramos o cliente. Assessorou o cliente a acessar o crédito. Exato. Todo o processo Porque dele. então, aparentemente, acessar crédito não é algo fácil.
Não é? Claro que não. Quando eu comento aqui que a gente tem uma empresa aqui dentro do grupo que é de consultoria empresarial, É para isso. a consultoria ela vem para Claro. poder ajudar o cliente a como ele vai conseguir pegar um crédito. Porque às vezes tem uma engenharia por trás do crédito, né? Tem uma engenharia financeira que você precisa criar para você ter acesso ao crédito. Às vezes, E às vezes você, dentro das suas da sua operação, habilidades, você não tem consegue. gente que só fica pensando no financeiro o dia inteiro, né? Você tem o CFO, você deve ter o quantos a pagar, quantos receber, mas não tem um cara Quem tem que fica olhando o tempo todo. empresas que tem um CFO, Uhum. geralmente ele deveria ter essa capacidade. Mas Uhum. a partir de que momento esse cara consegue ter um CFO? Pagar um bom CFO? Não, eu, no caso, minha empresa pequena, não consegue. Nossa, tua empresa ter um CFO, Então como é que faz? Então, e às vezes ele acha que ele tem um CFO, mas Sim. ele não tem um CFO. Ele não tem alguém que consiga sentar com as instituições financeiras. Ele tem um bookkeeper, né? Um cara que cuida do caixa. Exato, cara, né? uma pessoa de tesouraria. Tesouraria. Mas assim, chegar e conseguir falar a língua do banco e mostrar para o banco que de fato é importante para ele, ou para o banco, ou para o fundo, ou para uma agência de fomento, e falar assim, poxa, por que eu mereço esse crédito aqui numa boa condição? Então você tem um gap de comunicação, você tem um gap de estrutura que não chega. Quase um pitch de startup, porém uma empresa madura. Exato. O que eu imagino? Esse tipo de crédito, eu imagino ele, sei lá, num edital, um site lá desconhecido, quase difícil de acessar, porque esse ninguém te liga falando, cara, pra tua empresa eu tenho aqui que talvez pode se encaixar isso. As empresas como ele têm isso. Eles fazem isso, ficam Mas prospectando as Vocês empresas. ficam prospectando as empresas. Obviamente que sim, né? A gente monitora os editais, Uhum. só que eu preciso saber qual é o projeto que você tem, né? Sim, lógico. Então, assim, eu só Você tem que estar na vida do cara de alguma eu tenho que forma. estar eu tenho que estar dentro da sua empresa. Eu não consigo pegar um edital Fazer de uma uma forma fria e aí eu pegar o telefone. Até porque, assim, mesmo que eu acerte, Uhum. se eu pegar e falar assim, pega o telefone, vejo um edital. O Júlio tem uma empresa que eu acredito que ele consiga enquadrar dentro dessa linha. Eu ligo e falo assim, Júlio, olha só, cara, eu tenho uma linha de crédito aqui que você vai pagar 2% ao ano. Cara, é tão bom que ele vai achar que é um golpe e não vai nem me atender. Exato, é um cold call, né? O cold call. Então, assim, é completamente ineficiente. Então, o que a gente faz? A gente acaba, quando a gente está dentro do cliente, a gente consegue monitorar todos os projetos que ele tem e aí fica aqui dentro de uma estrutura nossa, no radar, e você vai monitorando isso, né? Isso é para monitorar, digamos, o que já está vindo. Como em outro caso, seria também criar ou buscar alguma coisa diferente. E aí, às vezes, de novo, é isso que eu falo, a nossa capacidade de ser criativo, né? De olhar o que o cliente está fazendo e falar assim, poxa, acho que talvez tenha algum bolso que faça sentido. Esses dias a gente estava trabalhando a captação de alguns projetos de um fundo alemão que veio a fundo perdido. Então, quer dizer, o fundo não tinha expectativa de ter o recurso de volta. Porque lá na Alemanha, o fundo tinha um cheque que ele destinou para países emergentes que desenvolvessem determinadas teses. O fundo perdido quer dizer que não o dinheiro pagar não... de volta. Mas e qual é o objetivo disso daí? Fomento mundial, fomento para as economias crescerem. Às vezes tem fundos soberanos. Exato. Dinheiros... Fundos de fundações. Então, a fundação... Harvard. A fundação... Até Harvard não é um exemplo, porque Harvard porque é retorno. O endowment de Harvard. O endowment, né? Um fundo lá da fundação Bill Gates. Estou dando um exemplo bem aleatório, sim, tá? Sim. Mas o endowment do estado de Iowa. Se você hoje tem uma empresa, você quer se instalar no estado de Iowa, o governo te dá, às vezes, 25 anos de isenção de impostos, tax-free. E tax property nos Estados Unidos, o imposto da sua casa, ou do seu espaço físico, é gigantesco e muito caro. E 80% do tax property nos Estados Unidos vai para educação local. Então, tipo, se a tua casa está aqui, você paga o imposto da sua casa, vai para a escola, onde seu filho estuda. Aí, então, tipo, bem organizadinho, assim, sabe? Então, tem muito, o que chama de endowment seriam esses fundos... Fundos que têm um destino que não seja o retorno.
Aí chama de fundo perdido. A gente, na verdade, o mercado parou de usar esse termo porque então aí chamam de subvenção, chamam de endowment, chamam de vários nomes, mas no final do dia é isso. Então acho que assim, existem algumas formas que não são tão óbvias. Agora, existe também uma necessidade da agroindústria, e aí falando do agro aqui especificamente, né, existe uma necessidade da agroindústria, existe uma necessidade da cadeia do agro, que passa também pelo próprio agricultor, de dar um passo em relação às suas governanças, seus processos. Então, assim, você pode ter um bom produto, você pode ter uma boa produção, mas, assim, a gente precisa conseguir enxergar isso, né? Você precisa ter uma contabilidade bem feita, você precisa conseguir mostrar isso. O ser informal nesse processo afasta o mercado desse tipo de oportunidade, né? Mas é caro, mas então assim, o que a gente também tem que fazer de dever de casa? O que é mais caro, né? Exato. Então assim, e às vezes é uma jornada que no tempo ela é muito vantajosa. Sim, você se organizar, deixar seu negócio bem preparado, com uma governança corporativa bem feita, com regras de sócios bem feitas. E às vezes não é gerar burocracia. Não, coisa simples. Pode ser relativamente simples, mas a gente precisa começar a olhar para isso. Uhum. E aí eu acho que, voltando para os Estados Unidos e das diferenças, eu acho que aqui a gente ainda está um passo bem atrasado em relação a poder fazer essa comunicação de uma forma melhor. Sim. E aí tem um processo aqui de qualificação nossa, de conseguir pegar dois mundos distintos, que é o mundo do agro com o mundo financeiro, e fazer com que essas duas estruturas consigam conversar a mesma língua. Uhum. Hoje acho que a gente tem um pouco de dificuldade, e é por isso que talvez a gente tem essa ruptura, entendeu? Como que eu ensino você a falar agriculturês e como que eu ensino o agricultor a falar financeiro?